Pessoal, o seguinte, agora que está todo mundo aí com o link certo aí e entrado na sala, o que eu queria dizer para vocês, que eu estava até falando para o pessoal que já estava na sala, mas eu vou ser bem breve para a gente não perder tempo. O negócio é o seguinte, antes de começar a aula de função exponencial, eu queria deixar bem claro para vocês, bem claro mesmo, que se tem alguém que está perdido, que acha que está atrasado e que está totalmente fora de conexão com a matemática, o grande segredo do Enem, para o Darwin, tá? É a apostila 1. A apostila 1 é que contém 70% da matéria. As matérias mais importantes que tem do Enem estão na apostila 1. Então é lá que tem razão e proporção, é lá que tem porcentagem, é lá que tem regra de 3, é lá que tem conjunto, é lá que tem área de figuras planas, é lá que tem MMC, MDC, é lá que resolve equações, é lá que tem sistemas. Então tudo isso, cara, está na apostila 1. Então quem quer colocar as coisas no lugar, foca na apostila 1. Pão Doce, quando você fala bem assim, focar na apostila 1, é para pegar a apostila 1? Eu falei, não, pega os tópicos. Não tem os tópicos? Pega o tópico regra de 3. Se preciso for, ou vai nas nossas aulas, ou vai numa aula do YouTube e faz algumas questões de regra de 3, alguém falando. Baixa a lista, sempre lista com resolução, nunca lista só com gabarito, tá? Sempre com resolução. Longe, cara, você não pode ficar com dúvidas, você tem que sanar todas as suas dúvidas, tá? Então a primeira dica de hoje aí é, quem está colocando as coisas em dia, lembra que na matemática a apostila mais importante, que retém mais de 70% do que cai no Enem, é a apostila 1. Não esquece. E quando eu falo apostila 1, não é para você pegar a apostila 1, ficar lendo aquele monte de coisa, é os tópicos, cara. Pegou a porcentagem? O que eu vou fazer? Eu vou estudar porcentagem hoje. Basta uma listinha de exercício que deve estar na internet, com resolução, e manda ver. Ou digita lá no YouTube, fala assim, questões de regra de 3 do Enem. Aí vai aparecer um monte de cara resolvendo questões de regra de 3 do Enem. É assim que estuda, cara. Não pode dar bobeira, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que acontece? Na apostila 2... depois de função de segundo grau, tem uma coisa chamada de função composta, função inversa e função modular. Esses 3 assuntos que eu citei são assuntos que são dados separadamente. Esses assuntos são dados separadamente porque nem todo mundo vai precisar. Como, por exemplo, cai função inversa no Enem? Não, não cai. Cai função modular no Enem? Não, não cai. Então essas coisas aí são dadas no módulo separado. E assim que o módulo estiver pronto, nós colocamos no blog de vocês ou um lugar separado e assiste somente quem vai precisar desses assuntos, tá? Então não é que eu pulei matéria não, é que essa matéria aí é específica para algumas faculdades, tá bom? Bom, voltando. Função exponencial, eu vou apresentar a função exponencial para vocês e logo depois nós vamos ter 3 momentos. O primeiro momento é apresentar, o segundo momento é o que eu preciso para movimentar e o terceiro momento é o quê? Vamos meter a mão na massa e resolver as coisas, tá bom? Bom, então enfim, função exponencial, eu estou apresentando aqui para vocês, essa função exponencial aí, o que acontece? Tem aí a nossa definição, tá vendo? Aí nessa definição, o que eu tenho que explorar com vocês? Gente, quando eu coloco a definição assim, tem aluno que consegue já bater o olho ali e consegue descobrir o que é importante. E tem aluno que tem muita dificuldade, vê essa linguagem matemática, já fala e já entrega para Deus. Fala, Deus me livre, eu não consigo entender nem o que está escrito. Mas é o seguinte, cara, o mais importante aí está destacado aí embaixo. Por quê? Porque depois que eu leio tudo aquilo ali, da definição tudo bonitinha, feito pelo matemático, eu tenho que entender o que ele fez. E depois que entendi o que ele fez, eu consigo resumir o que ele está colocando ali. Então, lá naquele post-it, bem pequenininho, você coloca título assim, função exponencial. Aí logo embaixo você coloca bem assim, ó, o que eu quero dizer aqui? Função exponencial tem uma lei de formação, que é a tal de y igual a elevado a x.
Então lá no seu post-it você coloca função exponencial, y é igual a elevado a x. Cara, já está sacando qual é. Bom, Doce, mas quando eu faço isso, o que eu ganho com isso? O que você ganha? Você acaba de descobrir, cara, como que você identifica uma função exponencial. E sabe como é que você identifica? A função exponencial é toda função que tem lá no lugar do expoente uma variável. Então, toda vez que você vê uma função em que a variável x está lá no expoente, é exponencial. Pronto. Aí você vê que ela tem uma base e logo embaixo eu falo bem assim, ó, matematicamente. A tem que ser maior que 1 ou A tem que estar entre 0 e 1. Em outras palavras, o A não pode ser negativo e não pode ser 0. Então, o que eu entendo? Eu entendo que função exponencial é a função y igual a elevado a x e que a base não pode ser negativa e muito menos igual a 0. Você está vendo que eu falei com minhas palavras? As palavras que eu entendo. Do jeito que está escrito ali, nem eu estou entendendo. Você sacou? Então é assim, cara, que você vai absorvendo a matéria e vendo que não é um bicho de sete cabeças. Você vai resumindo e tirando para si aquilo que te ajuda. Então o primeiro contato que a gente tem é, existe uma lei de formação para função exponencial? Existe. Tá, como que eu bato o olho e identifico? Quando tem uma variável no expoente. Perfeito. E a base? A base nunca será negativa e nem igual a 0. Pronto, comecei meu resumo. Segunda coisa, vem cá, pelo fato de você falar função exponencial, a função exponencial tem uma cara? Tem. Qual é a cara da função exponencial? Uma curva. Tanto é que lá nas matérias anteriores, eu falava bem assim, galera, toda vez que tiver uma questão que tem uma reta, função do primeiro grau. Toda vez que tiver uma parábola, função do segundo grau. Aqui nós estamos acrescentando hoje toda vez que tiver uma curva, função exponencial. Tá vendo? Eu preciso, cara, porque algumas questões, eles dão os gráficos pra gente, só que ele não fala se é exponencial ou não, e eu tenho que saber. E mais, né, galera? Pensa bem, se eu chego numa prova, tem uma função, embaixo tem vários gráficos, A, B, C, D e E, e o cara começa a falar para mim qual é o gráfico que foi gerado por essa função, a primeira coisa que eu vou ver, se for exponencial, eu já pego as que fazem curva. Então, todas aquelas que não fazem curva, eu já teria deletado. É uma forma de acelerar o processo, de ser o quê? Concurseiro, sacou? Bom, aí vamos destacar algumas coisas aqui. A função exponencial, ela pode ser crescente ou decrescente. Quem é que manda, Alessandro? A base. Se a base for maior do que 1, ela é crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Beleza. Então, se eu tenho y igual a 2 elevado a x, como a base é 2, crescente. Mas se eu tenho y igual a meio elevado a x, meio está entre 0 e 1. Então, ela será decrescente. É assim que eu já consigo eliminar algumas coisas de uma questão, ou de uma prova, ou de um concurso que envolva esse tipo de situação. Beleza. Bom, outra informação que eu queria destacar para vocês, que eu acho que talvez vocês já sacaram, tanto a função crescente quanto a decrescente toca no y no ponto 1. Sempre, Alessandro, sempre. Mas por quê? Tem alguma explicação? Claro que tem. Se você pegar lá naquele pontinho 1, vir descendo o pontilhado até chegar no eixo x, você vai tocar na origem. E se você tocar na origem, o x ali é 0. Então imagina você desenhando a função agora. Y é igual a A elevado, aí no lugar de x eu coloco 0. Lembra? Todo número elevado a 0 dá 1. Por isso. Então, como o resultado sempre dá 1, não interessa se ela é crescente ou decrescente. Sacou? Bom, terceiro ponto que eu vou tocar aqui agora. Depois eu faço um resumo geral, tá? Eu vou falar uma coisa, vou afirmar com todas as letras, mas no finalzinho da minha frase vai ter um porém. Beleza? Então vamos lá. Ponto 2. Eu estou vendo que tanto crescente quanto decrescente não toca no eixo x. É verdade isso? É. Pô, então quer dizer que a função exponencial não toca no eixo x? Não toca no eixo x.
Pô, isso aí é bom pra caramba a gente saber. Eu falei, isso. Mas vem cá, Pão Doce, nunca mesmo? Eu falei, cara, peraí. Ela vai tocar no eixo X se você alterar a função. Quer ver só, galera? Olha só o que é alterar a função. Se eu chegar para você e falar que eu tenho uma função y igual a 2 elevado a x, é exponencial? É. É crescente? É, porque o 2 é maior que 1. Toca no eixo x? Claro que não. Beleza, Pão Doce? E se eu fizer uma alteração? Alteração? Pera aí então. Y é igual a 2 elevado a x, só que agora do ladinho eu coloco menos 10. Putz, cara, aí você alterou minha função. Se você alterou minha função, não tem esse menos 10? Esse menos 10 vai pegar meu gráfico e vai descer 10 unidades. Logo, é inevitável que ele toque no eixo X. Isso que eu falei agora para vocês são quando o cara quer colocar uma pegadinha dentro de uma questão. Então, para não virar pegadinha, lembra, definição, a função jamais tocará no eixo X, porém, se você fizer algum tipo de alteração, corre o risco de tocar no eixo X, pegadinha de vestibular, tá bom? Bom, então vamos lá, Alessandro. Dessa primeira parte aqui, o que fica pra gente? O que fica? O que eu quero de vocês? Que vocês batam o olho no gráfico e vejam. É uma função exponencial. Por quê, Alessandro? Porque gera uma curva. Beleza, quando que é crescente? Quando a base for maior do que 1. Quando é decrescente? Quando estiver entre 0 e 1. É isso que eu preciso? É isso que eu preciso de você. Então, vai chegar um momento lá na frente, que eu vou colocar até na minha revisão, você vai ver que eu fico direto falando para vocês bem assim, galera, esse gráfico é o quê? Reta. Então é a função de quê? Primeiro grau. Galera, isso aqui é o quê? Uma parábola. Então que tipo de função que gera? Função do segundo grau. Galera, isso aqui é uma curva. Qual é a função? Exponencial. Então isso é importante saber para quê? Para que mesmo você não saiba a questão toda, você consegue trabalhar com eliminação, porque você aprendeu o comportamento de um gráfico exponencial. E qual é o comportamento? Sempre gerar uma curva que pode ser crescente ou decrescente de acordo com a base. Pronto. Sacou? Bom, essa tela que vocês estão vendo aí, é meramente ilustrativa. Por que você está colocando ali, Alessandro? Cara, um dos motivos de eu ter colocado ela ali é o fato de eu estar aqui na escola e vocês aí em casa. É o tal do coronavírus. E esse coronavírus, o crescimento dele, de contaminação de gente contaminada, foi exatamente, cara, um crescimento exponencial. E como isso aí foi verdadeiro, é do cotidiano, galera, se liga. Eu ia falar assim, talvez caia, mas eu vou falar assim, vai cair. Alguma coisa relacionada ao coronavírus. E essa alguma coisa que vai ser relacionada ao coronavírus, se for uma coisa verdadeira, já é alguma coisa exponencial. Vocês viram no jornal, vocês viram em telejornal, como sempre está aparecendo alguma coisa do crescimento de pessoas que estão se contaminando, e quando ele joga no gráfico, sempre gera o quê? Uma parte exponencial. Sacou? Então essa é a dica aí que provavelmente os vestibulares que vocês vão fazer, vão aparecer isso aí. Perfeito? Então tá. Primeiro ponto da minha conversa acabou. Eu queria apresentar para vocês o que é a função exponencial. Agora, eu vou falar para vocês o que eu preciso de vocês para começar a aula de verdade mesmo. E o que eu preciso de vocês, eu coloquei ali pré-requisito, mas na verdade são na verdade tem mais algumas coisas aí. Então, olha só, o primeiro pré-requisito que eu quero de vocês é propriedades de potenciação. Então, esse aí é o principal. Cara, se você não sabe propriedade de potência, você não consegue resolver as questões de função exponencial. Então, mais uma vez, Pão Doce, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o quê? Propriedades de potência. Sem ela eu consigo resolver alguma coisa? Sem ela você não consegue resolver nada de exponencial. Tá, beleza. Outra coisa, Pão Doce,
O que eu preciso mais? Fatoração. O que é fatoração? Fatoração é igual quando você tirava mínimo, lembra? Se você tirar o mínimo do 8, você não pega o 8, faz um risquinho e vem fatorando. É isso que é fatoração. Então eu preciso, você vai ver que a todo momento eu vou fatorar alguma coisa. Próxima coisa, que é o que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Eu preciso resolver e saber resolver uma equação exponencial. Porque tanto as questões contextualizadas quanto as questões de gráfico, cara, todas elas terminam e param numa equação exponencial, que é onde eu vou querer resolver e eu vou ver que eu preciso de tudo aquilo que eu citei. E a última coisa aqui é o comportamento gráfico, que eu já tinha falado para vocês. Eu preciso que vocês batam o olho na questão e percebam que não é função do primeiro grau, que não é função do segundo grau, ou se é uma exponencial. Eu preciso disso. Bater o olho e entender. Aí, mais uma vez, sendo repetitivo. Reta, função do primeiro grau. Parábola, função do segundo grau. Comportamento da exponencial gera uma curva. Beleza? Então tá. Como primeiro pré-requisito é a propriedade de potenciação, eu estou colocando aqui para vocês lembrarem. Inclusive, já coloquei até ali num post-it ali, vale a pena você colocar esse post-it aí em todo o início de questões que você vai resolver. Se você vai resolver uma lista de exercício exponencial, a primeira coisa que você deve colocar é um post-it ali e tentar lembrar dessas propriedades. E quais são? Potência de mesma base na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Potência de mesma base na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Aí depois, quando eu tenho uma potência elevada a outra, que vocês estão vendo que a separação delas é um parênteses, eu multiplico a potência. Inclusive, vocês vão ver que essa terceira aqui é a que eu mais uso, cara. E vocês também vão usar. Quarta propriedade, quando eu tenho uma potência com expoente negativo, qual é o que eu faço? Inverte a base e o expoente passa a ficar positivo. Professor, beleza. E quando você tem um expoente que é fracionário? Quando é fracionário, sempre vai transformar em raiz. Eu aprendi assim. Quem está por cima é o que vai ficar por dentro, quem está por baixo vai ficar por fora. O x está por cima, ficou dentro da raiz, o y está embaixo, está fora. O meu filho, o ano passado, ele veio da escola falando o seguinte, que ele aprendeu assim, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra fica no sol. Bom, qualquer uma das duas frases, o que importa? É que toda vez que você tiver uma raiz, você transforma em potência com expoente fracionário e vice-versa. Se eu tenho uma potência com expoente fracionário, eu transformo em raiz. E aí agora, as duas coisas que eu acho que são bem parecidas. Se você tem uma multiplicação, está aí a multiplicação. Aí nessa multiplicaçãozinha que está aí, eu tenho exatamente um produto ou uma divisão e um expoente lá fora, esse expoente aplica a ordem distributiva. Você pode ver que eu distribuí para A e para B. Aí eu tenho A elevado a x vezes B elevado a x, A elevado a x dividido por B elevado a x. Fácil? Cara, isso daí é uma questão de costume, porque nós vimos isso aí desde o 8º ano. Então, como é desde o 8º ano, se você pegar isso aí, ler ou escrever, né, que é o mais importante, umas 4 vezes, você vai ver que você vai lembrar de todas. E isso é de suma importância porque sem esse trocinho aí, eu não consigo de jeito nenhum mesmo, resolver as questões de função exponencial. Beleza? Então tá. Bom, esse é o segundo momento, né? E esse segundo momento aí, ele vai dar continuidade a isso aqui, ó. Eu vou voltar para o quadro está aí, e o que eu vou fazer com vocês? Eu vou lembrar para vocês como que resolve uma equação. Ô Pondossi, as equações são tranquilas igual essa daí, porque eu sou PhD em matemática, cara. Eu falei, não, cara, olha só. O que vai acontecer? Eu vou tirar informações da questão. Geralmente, quando eu tirar informações da questão, vai aparecer 4 tipos de equações. Como assim?
a equação que eu consigo fatorar normal, a equação que vai ter uma fração, a equação que tem número decimal ou a equação que tem raiz. Aí eu coloquei os 4 modelos. Aí nesses 4 modelos, vou fingir que vocês não sabem nada de nada, e aí o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente resolver, aí depois que eu falar para vocês, está todo mundo entendido? Aí nós vamos para os exercícios que estão aí na apresentação, que são de vestibulares, e a gente vai resolver. Então fica tranquilo que a gente vai chegar num momento adequado para a gente começar a avançar as coisas. Mas primeiro, bem devagarzinho, olha só. Como que resolve uma equação? Qual equação? Ah, não sei. O nome dessa equação é o quê? Exponencial. Como que você sabe? Tem uma variável no expoente. Perfeito. Qual é a segunda coisa que você vai fazer? Colocar em mente se você tem as propriedades. Tem as propriedades de potenciação? Tem. Perfeito. Qual é a próxima coisa que você vai fazer? Fatorar. Mas você fatora para quê, Pão Doce? Para igualar as bases, porque igualando as bases eu vou cortar. Vamos lá? É muito facinho. Bom, primeiro eu estou colocando os exemplos bobinhos aqui para a gente começar a exercitar. E aí, fingindo que vocês não sabem, ó, eu vou pegar o número 8 que dá para fatorar. Aí esse 8 eu vou dividir por 2, dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Perfeito. Então eu tenho 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 3. As bases são iguais? São. Então eu vou cortar as bases e vou descobrir que deu x igual a 3. Pronto. Resolvi. Sacou? Resolvi rapidinho. Bom, Doce, eu acho que eu já peguei o ritmo. Então vamos lá. Fatora primeiro, né, o que der para fatorar. Isso aí. O 9 dá para fatorar? Claro que dá. O 9 dá 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, x mais 1 e, opa, tem uma fração. E se eu não me engano, tem uma propriedade, que é a 4ª propriedade, que fala bem assim, quando o expoente é negativo, inverte a base e o expoente passa a ficar positivo. Só que nesse caso não aparece, mas aqui é 1, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou fazer o contrário. Inclusive, galera, vai se acostumando que as propriedades, nas questões, você sempre faz ao contrário. Você volta o que era antes. Essa daqui, ó, o que eu vou fazer? Vou inverter a base e o expoente passou a ficar negativo. Tranquilo? Inverte a base e inverte o sinal. Bom, Pão Doce, tem mais alguma coisa para fazer? Tem. Propriedade, ó. Terceira propriedade. Quando eu tenho a potência e tenho outra, eu simplesmente, ó, multiplico. Então, multiplicando aqui, eu tenho 3 elevado a 2x mais 2. E tenho 3 elevado a menos 1. E aí, Pão Doce, igualou as bases? Igualei. Cortando, cortando. Aí eu venho aqui e tenho 2x é igual. Aliás, 2x mais 2 que é igual a menos 1. Então, 2x é igual a menos 2 menos 1. Então, meu x aqui é menos 3 dividido por 2 que passou para cá. Ó, descobri isso aqui e, ó, tranquilo e calmo, resolvi mais uma equação. Tranquilo? Vamos para outra. O terceiro modelo que cai é modelo com decimal. Quando tem decimal, geralmente a gente transforma em fração. É a única coisa. Aí, o que vai acontecer? Isso aqui eu estou acostumado, 2 elevado a 3, elevado a x mais 2, e esse aqui que é decimal, eu vou transformar em fração. Só que eu sei que tem gente que vai levar ali e falar assim, isso aqui é 25 centésimos. Coloca aí, Pão Doce, 25 sobre 100. Mas se eu colocar 25 sobre 100, se faz necessário sair simplificando. Eu tenho que simplificar. Aí eu vou simplificando, 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 até não dar mais. Agora, se tem um espertinho que já sabe que 0,25 é a mesma coisa que 1/4, eu já estou colocando aqui 1/4. O que eu vou fazer agora? Correr atrás de igualar as bases. Aí, de novo, aqui eu tenho aquela propriedade que eu falei para vocês que eu uso pra caramba. Aí eu tenho 2 elevado a 3x mais 6. Esse aqui eu vou fatorar, 2 ao quadrado. E depois eu chego aqui e coloco 2 elevado a 3x mais 6 é igual a 2, de novo aqui, ó, inverte a base e passa a ficar negativo.
Vamos cortar aqui. Aí eu tenho 3x mais 6 é igual a menos 2. Então eu tenho que 3x é igual a menos 6, menos 2. Então x é igual a menos 8, passando o 3 para cá, dividindo. Eu descobri de novo a solução. Ó, resolvido. Bom, a última de exemplo, por quê? Aquilo ali é exemplo para eu só ficar treinando vocês como fazer, quais são os modelos que aparecem. Mas depois, vocês vão ver que a gente vai pensar de verdade. Esse aqui, pão doce, como é que eu vou fazer? Tranquilo, ó. Fatora 5 ao quadrado elevado a x. E aqui tem uma multiplicação, aqui não aparece, é 1. Então eu tenho 5 elevado a 1 vezes. E aqui tem a raiz. Aí lembrando, aqui é 1 e aqui é 2. E toda raiz dá para transformar em quê? Potência fracionária. Então vou colocar o 5 aqui. Não esquecem, quem está por dentro está por cima, quem está por baixo, por fora. O que eu faço aqui agora? Multiplico. E multiplicando aqui vai ficar 5, 2x, potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais meio. Então ficou 5 elevado a 2x, que é igual a 5. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então ficou 3 sobre 2. Bases são iguais, eu vou cortar. Cortei, aí eu tenho que 2x é igual a 3 sobre 2 e vou multiplicar cruzado aqui. O que eu encontrei? Que x é igual a 3 quartos. Aí resolvemos. Beleza? Ó, outra coisa. Se vocês precisarem perguntar alguma coisa, abre o áudio aí, porque como o monitor está longe ali, eu não consigo ver o chat, sacou? Aí você pode falar assim, Pão Doce, fala de novo. Aí eu falo de novo, tá bom? Olha só. Então aqui estão 4 modelos, que são geralmente os modelos que vão cair. Fatoração normal, fatoração com fração, fatoração com número decimal e fatoração com raiz. Pão Doce, eu sou um nerd. Eu vou fazer ITA, tá? E vou fazer IME também. E vou fazer EFON. E vou fazer AMAN. Eu vou fazer tudo que Jesus não gosta, Pão Doce. O que você me fala aí, se tem alguma coisa assim difícil, tem alguma hora que eu não vou conseguir igualar as bases? Óbvio que tem. Você vai falar agora? Calma, bebê. Geralmente, quando não dá para igualar as bases, tem 2 situações. A primeira, com certeza vai aparecer uma equação, eu vou montar um sistema, que tem aí que eu vou fazer que você vai ver, e a outra forma é uma que eu só vou poder falar lá na frente, porque quando não dá para igualar as bases e não tem equação, eu aplico o logaritmo de um lado e do outro. Mas como eu não falei de logaritmo ainda, então tá lá na frente ainda, tá bom? Mas nós vamos chegar lá. E aí você vai se amarrar, porque parece que é difícil, mas quando você pegar a manha de aplicar logaritmo, você vai resolver qualquer coisa, tá bom? Bem, gente, então é o seguinte, eu vou voltar de novo para a tela do PowerPoint, vou colocar a questão na tela só para vocês darem uma lida. Enquanto isso, eu vou estar apagando aqui. Outra coisa. Essa aula aqui está sendo gravada, tá? Como ela vai ser gravada, a gente vai disponibilizar essa aula aí para vocês, caso vocês fiquem em dúvida ou precisem de alguma coisa aí parecida. Tá bom? E se faltar alguma questão, no pessoal da manhã eu já falei. As questões que sobrarem, eu vou fazer todas, essas 6 aí, gravando e escrevendo para vocês como que é a resolução, tá? Então vamos lá, olha só, eu vou chegar aqui e vou colocar novamente o nosso slide. Então tá aí, essa primeira questão aí é uma questão que eu peguei do nosso simulado, aí eu queria que vocês dessem uma olhada, mas uma olhada bem criteriosa que nós vamos resolver juntos. Então ela está aí na tela, só para vocês darem uma olhada. Não esqueça que eu não sou professor de matemática, eu sou concurseiro. E concurseiro analisa a questão. E para analisar, eu já começo da pergunta, olho, óbvio, as respostas,
e depois eu vejo o que eu faço. Se eu sei, se eu não sei, vamos lá o que está dando. Bom, não briguem comigo não, que é só para vocês darem uma lida. Galera, antes de eu liberar ali, para eu fazer no quadro com vocês, essa questão aí, que era do simulado, é tipo assim, é uma questão assim, ó, meu filho, não zere. Substitui ali, faz umas continhas aí de multiplicar que você sabe que você vai se dar bem. É o tipo de questão, ó, não zere. Mas é o tipo de questão também que tem um enunciado muito exagerado, e se você já tem esse vício de ficar lendo o enunciado de cima para baixo, como as outras matérias, e esqueceu que matemática é o contrário, você vai demorar um pouquinho mais do que deveria. Mas o que eu queria chamar a atenção? Não tem essa formulazinha aí? Essa fórmula aí é para calcular salário, né? Vocês concordam que essa formulazinha aí, ela tem uma cara daquela formulazinha de juros compostos, não tem? Porque se eu tirasse aquele ST ali e colocasse um M, e no lugar de 1.800 colocasse um C, ia ficar assim, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tem uma carinha de juros compostos desgramado. E aquele 1,03 ali, em juros compostos, significa para a gente um aumento de 3%, não é? Porque 0,03 é 3%. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Vocês viram que na questão, o salário começou com 18 mil, não é? A cada ano, então, vai aumentar 3%. Agora fala para mim, 3% não é pouca coisa, galera? Assim, não faz conta não, só imagina. 3% de alguma coisa não é muito pequeno? E se eu calculo 3% no primeiro ano e calculo 3% no segundo ano, continua pequeno, não continua? Então, sem fazer conta, a nossa resposta aqui só pode ser uma resposta bem próxima de 1.800, porque o aumento foi muito pequenininho. E se o aumento foi muito pequenininho, você pensa bem, tem condições de ser 7 mil? Não. Tem condições de ser 3 mil? Não. Tem condições de 3.709? Também não. Tem condições de ser 3.700? Não. E a Pão Doce? É letra E. É a única que está bem próxima de 1.800. Pronto. Fui concurseiro e resolvi a questão. Mas, igual eu falei com vocês, concurseiro, mas aí, voltando para cá, você vai ver que eu cheguei aqui e o que acontece? A única coisa que eu vou fazer a mais é exatamente fazer essa conta aqui e vou multiplicar. Adivinha o que vai dar mesmo? 1.909,62. Ó, só que eu já tinha resolvido ela há muito tempo. Mas por que você resolveu assim? Ah, porque eu tenho preguiça de fazer conta. E como eu vi ali que a letra E estava muito distante das outras, eu falei, me respeita, cara. Faz uma questão de verdade. Se ele colocasse todas próximo de 1.900, 1.900 e não sei quanto, aí eu estava ferrado, ia fazer conta. Mas como só tinha uma, me respeita, pô. Aí é muita sacanagem. Beleza? Então vamos lá, fazer outra, hein? Ó, fazendo outra. Vamos lá para a questão. Essa daqui agora. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha nessa daí, meus amigos. Dá uma olhadinha. E aí nós vamos fazer junto também. Essa é a questão número 2. Faremos juntos. PT. Depois eu tenho P0.
5 lambda T segundo modo, bem, então tá aí, meus mestres. Diz o cara que existe uma formulazinha de calcular a quantidade de bactérias. Aí ele deu a formulazinha, show de bola. Aí depois ele me dá alguns dados do problema. Falou que T0 é o início, onde P0 é a quantidade inicial. Depois de 2 dias dobrou e ele quer saber após 6 dias e me deu aquela formulazinha ali. Bom, vou voltar aí para vocês me verem. E vamos discutir aqui a gente, cara. Se liga aqui. A primeira aqui eu vou fazer como concurseiro, cara. Concurseiro é malandro, tem que dar um jeito. E depois eu vou fazer como professor de matemática. Honrar o meu diploma. Olha só. Primeiro eu sou engenheiro. Depois eu sou professor de matemática. Quer ver? Ó, se liga. Meu irmão, essa fórmula aqui vai mudar? Não. O que ela calcula? Quantidade de bactérias. Tá. Então, como ela não muda, sempre o que acontece num determinado período vai acontecer de novo em determinado período. Como assim, Pão Doce? Se liga, eu tenho P0. Eu esperei 2 dias. O que aconteceu? Dobrou. Quantos dias você esperou? 2. Então ele está falando que sempre quando eu espero 2 dias, sempre o total aumenta. Aliás, dobra. Então se eu esperar mais 2 dias, isso aqui vai para 4P0. Esperei 2 dias. Agora, se eu esperar mais 2 dias, eu dobro. E se eu dobrar aqui, dá 8P0. Que eu esperei mais quantos dias? 2 dias. Ele me deu uma dica que a cada 2 dias dobra. Se a cada 2 dias dobra, eu quero no 6º dia 2 mais 2 mais 2. Resposta certa e rápida, 8P0. E a Pão Doce, você nem olhou aquilo ali não? Eu não. Já foi embora. Tá vendo? É por isso que a gente fica assim direto enchendo o saco de vocês, para vocês prestarem atenção nas coisas, cara. Não sai igual doido fazendo conta, não. Pão Doce, eu sei todas as fórmulas do planeta. Falei, e aí? Não, eu pego as fórmulas e desenvolvo. Não. Já saber as fórmulas de todo o planeta já tá bom, mas tem coisas que você tem que analisar, cara. Porque uma questão dessa, enquanto eu já resolvi, você vai ver como é que eu vou demorar aqui para resolver. Até eu resolver essa, quem fez assim já está lá na 3ª. Se liga, eu sendo professor de matemática mesmo, hein? Então vamos lá, ó. Aqui eu fui engenheiro. E aqui agora eu estou sendo professor de matemática. Bom, tem uma fórmula? Tem. Tem dados do problema? Tem. Então substitui. Beleza. Quando T for 2, tem que dar 2P0. Beleza. Eu sei substituir. P2 é igual a P0, 5, lambda, 2. Só que P2 vale quanto? 2P0, que é igual a P0, 5, lambda, 2. Professor, está multiplicando? O que você vai fazer? Cortar. Aí eu descobri que 2 é igual a 5 elevado a 2 lambda. Pão Doce, você vai conseguir fatorar? Não. Você vai conseguir igualar as bases? Também não. Esse é um daqueles casos que eu não consigo igualar as bases. E o que você vai fazer? Cara, alguém me falou que toda vez que eu não conseguir, ou eu aplico o logaritmo, ou eu desenvolvo um sistema, substituindo em alguma equação.
Como a questão não tem logaritmo, não é logaritmo que vai me ajudar. Então, vou partir para o que eu quero e vou substituir aqui, ó. Olha lá, aonde tem t, estou colocando 6. Então, vai ficar P0, 5, lambda, 6. Então, P, quando t é 6, ficou P0, 5, 6, lambda. E aí, Pão Doce, bonitão, como é que você vai resolver? Falei, ei. Eu tenho propriedades de potência na minha cabeça. E tem uma propriedade que é a terceira, que eu falei que é a que eu mais uso, que fala que eu posso multiplicar os expoentes. E pelo que eu estou sabendo, eu quero 6 lambda. Só que aqui eu tenho 2 lambda. Só que 2 para vir para 3, eu tenho que para 6, eu tenho que multiplicar por 3. Olha o que eu vou fazer agora. Manha de questão, né? Aqui eu vou colocar P0, como eu preciso usar isso aqui, ó, eu preciso usar isso aqui. Aí eu venho aqui, ó, 5 elevado a 2 lambda. Aqui para dar 6, basta eu colocar quem aqui fora? Basta eu colocar 3. Então, 2 vezes 3 dá 6? Dá. Perfeito. O que você ganha com isso? O que eu ganho? Olha lá. P6 é igual a P0 vezes. Quem é esse Zé Manezinho aqui? Esse Zé Manezinho eu posso trocar por 2. Aí, quando eu colocar um 2 aqui, o 3 continua aqui fora, e aí acabou a questão, né? Porque eu tenho que P6, é igual a 8P0. Pronto. Descobri a mesma coisa? Descobri a mesma coisa, mas pô, olha lá o trabalhão que me deu. Vai tomar banho. Sacou? Pão Doce, por que você colocou essa questão? Essa questão, na verdade, é que eu coloquei só por causa disso aqui, ó. Para você saber que vai ter situações que eu não consigo igualar as bases. E quando acontecer isso aqui, provavelmente você vai fazer outras substituições e colocar uma dentro da outra. Não esquece, tá bom? Fazer mais uma, hein? Aí, quando eu uso o logaritmo, fácil pra caramba. Logaritmo sempre vai estar assim, dados do problema, logaritmo. Esse aqui não tem logaritmo. Ah, e outra coisa, tá? Eu mudo de nome se vocês não entenderem logaritmo, cara. Se vocês entenderem exponencial, duvido que você não entende logaritmo. Então vamos lá, ó. Fazendo mais uma. Não, fazer essa aqui não, fazer logo uma tensa, porque tem o fator tempo aí. Dá uma olhadinha nessa daí, fazendo favor. A questão número 5. Questão número 5 para a gente fechar com chave de ouro. Quando essa questão número 5 eu vou ter que fazer igual eu fiz a questão 2, falei, cara, então essa questão aí se você substituir, você vai fazer igual a questão que eu acabei de fazer. Vai substituir até morrer, porque você não vai conseguir igualar as bases. E a resolução dela é sinistra. Então, beleza, gente. Tem essa daí, fecharemos com chave de ouro. Diz o cara que essa função que está aí é a função de calcular a quantidade de fofoqueiros, né? Então, como ele vai calcular a quantidade de fofoqueiros aí, ele falou que logo de cara já tinha 20%, aí depois passou 1 hora já tinha 50% dos fofoqueiros da escola. Aí ele quer saber quanto que o tempo vai demorar para os 80% dos alunos ficarem sabendo da fofoca aí. Então, coloquei aqui para vocês e é o seguinte.
Essa daqui, por um fator tempo, eu vou resolver igual concurseiro para você ver. Aí depois lá, dá uma olhadinha no blog que eu vou resolver ela na moral, porque tem gente que gosta de ver conta. Eu vou fazer conta para você ver o tempo que eu vou demorar para fazer aquela ali. Mas essa daqui não. Se liga, cara. A questão é tensa, a questão é difícil, mas o cara que fez a questão deu mole. Olha o mole que ele deu. A função de calcular fofoqueiro não é essa? É. Ela muda? Não. É sempre a mesma. Tá. E o que você me deu de dados? O que eu dei de dados? Que começou com 20%. Depois de 1 hora, passou a ser 50%. Tá, o que você vai ganhar com isso, Pão Doce? Eu quero saber de 20 chegar a 80. Quantas horas vai demorar? Mas olha o vacilo, galera. Em 1 hora, aumentou quantos por cento? 30. E me ajuda aqui. 50 para chegar a 80, falta quanto também? 30. Então, se em 30 demora 1 hora, 30 também 1 hora. Se 1 hora daqui, 1 hora daqui, isso tudo deu 2 horas. Pronto. Resolvi, tirei maior onda e nem usei aquela fórmula maluca lá. Mas, bom, se eu quiser usar, vai dar certo? Vai. Só que o que vai acontecer? Você vai demorar 1 hora para resolver. Pronto. Resolvi. Como eu já falei para vocês, a nossa intenção é deixar muitas ferramentas para vocês para bateu na hora e esqueceu de uma fórmula, eu consigo captar informações da questão e resolver. Tá bom? Gente, muito obrigado aí pela companhia de vocês. Eu estou muito feliz de voltar para dar... Engraçado, né? Eu vi um monte de gente falando assim, que saudade, isso aqui. Eu fiquei só olhando. Mas, rapaz, depois que eu cheguei aqui, dá saudade mesmo, cara, de você escrever no quadro. Eu tô aqui o dia inteiro. Dei aulas de manhã, dei aula à tarde, estou indo dar aula da noite. É muito legal e muito gratificante, cara. Então só falta mesmo vocês estarem aqui nessas cadeiras aqui. Porque eu tô aqui e não tem mais ninguém. Até o Diego sem vergonha tá na casa dele. Então valeu, gente. Tudo de bom. Um abraço aí. E tomara que eu tenha conseguido passar para vocês todas as informações. Olha, hein? Isso. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Valeu, meu mestre.